Shalom, amigos da Igreja em Rede. Então, é com alegria que eu estou aqui de volta, depois de um período sabático, vamos chamar assim. Peço desculpa para vocês por esse período sem incluir nenhum material, mas o Eterno sabe de todas as coisas e o Eterno está no controle. Bom, o que eu quero trazer hoje para vocês é uma reflexão. Eu quero provocar a reflexão em vocês. Eu desejo que as coisas que eu vou apresentar aqui façam com que vocês consigam perceber, tenham ferramentas mais acuradas, tenham melhores informações para poder avaliar as informações que vocês recebem, sejam em vídeos de alguns canais que, de certa forma, famosos, que estão ganhando notoriedade falando sobre conspiração, mas principalmente daqueles mecanismos, daqueles veículos que, hora e outra, estão falando sobre Israel, sobre Israel não ser a Israel de Deus, sobre a Israel não ser o povo judeu da atualidade, ser um povo falso. Enfim, várias informações distorcidas sendo jogadas, que por falta de informação do outro lado, por falta de material levantado, acaba soando como verdade, né? E na falta de ferramentas adequadas, a gente acaba vítima do engodo. Então, eu gostaria de estar com vocês adentrando nesse assunto. E se esse assunto lhe interessa, se você conhece pessoas que têm interesse nesses assuntos de conspiração, que vira e mexe ouvem falar de alguma coisa nesse sentido, dos sionistas e tal, o movimento sionista, né? O movimento de dominação do mundo, né? Os sionistas querem dominar o mundo, os cristãos não devem ficar do lado de Israel, porque, enfim, né? Então, para essas coisas aí, eu queria trazer essas informações e a conclusão fica por conta de vocês. O meu papel aqui hoje é colocar os pingos nos is, é dar nome aos bois e deixar as coisas bem claras, para que vocês possam ter a informação completa do lado de quem está trazendo uma informação, quanto do outro lado, o lado da história, da verdade, para poder avaliar se aquilo bate, se aquilo fecha com a realidade, ou se aquilo é de fato um engodo, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Essa informação aqui eu estou pegando num artigo na Wikipédia, mas é um artigo, o link vai estar na descrição. É um material bastante identificado com as referências, enfim. Quem quiser analisar depois esse material, é só dar uma conferida aí embaixo na descrição e pode fazer o seu estudo, ok? Eu vou fazer uma pequena leitura inicial aqui e depois eu vou apresentar algumas considerações a respeito. Sobre a ideologia do que ocorreu no período do governo nazista na Alemanha. A ideologia da Igreja do Reich era baseada no cristianismo positivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista visava aplicar um programa de 30 pontos para a Igreja do Reich, no qual pretendia-se substituir o cristianismo pelo paganismo germânico. Eles foram apresentados por Alfred Rosenberg
Guardem esse nome. Editor do Volkischer Beobachter, assumidamente pagão. Dentre os pontos mais importantes desses 30 pontos estão: primeiro ponto, a Igreja Nacional do Reich da Alemanha afirma categoricamente o direito e o poder exclusivos de controlar todas as igrejas na jurisdição do Reich. Declara serem elas as igrejas nacionais do Reich alemão. Quinto ponto. A Igreja Nacional se dispõe a exterminar irrevogavelmente as crenças cristãs estranhas e estrangeiras trazidas para a Alemanha no malfadado ano de 800. A Igreja Nacional, sétimo ponto, a Igreja Nacional não tem escribas, pastores, capelães ou padres, mas oradores do Reich para falar em seu nome. 8. O ariano Jesus teria lutado corajosamente para destruir o judaísmo e teria caído vítima na luta. Assim, os alemães agora estariam exortados a chegar a serem vencedores na própria luta de Jesus contra os judeus. 13º ponto. A Igreja Nacional exige a imediata publicação da cessação e difusão da Bíblia na Alemanha. 14º ponto. A Igreja Nacional declara que para ela, e consequentemente para toda a nação alemã, ficou decidido que Mein Kampf, Minha Luta, do Führer, é o maior de todos os documentos. Ele, este livro, não somente contém a maior, mas incorpora a mais pura e verdadeira moral para a vida atual e futura de nossa nação. 18º ponto. A Igreja Nacional retirará de seus altares todos os crucifixos, bíblias e santos. Sobre os altares não deve haver nada além do livro Mein Kampf para a nação germânica e, portanto, para Deus, o livro mais sagrado. E à esquerda do altar, uma espada. 30º ponto. No dia de sua fundação, a cruz cristã será removida de todas as igrejas, catedrais e capelas, e deve ser substituída pelo único símbolo inconquistável, a suástica nazista. Segundo Schiller, após os cristãos alemães, entre aspas, depois eu vou identificar esse grupo, os cristãos alemães fizeram uma reunião liderada pelo líder de uma seita, Reinhard Krauss, em novembro de 1933, que propôs o abandono do Antigo Testamento e a revisão do Novo Testamento. Estes que exigiam a retirada do Antigo Testamento e a reformulação do Novo Testamento, reunidos, solicitavam fidelidade dos pastores a Hitler e insistiam que fossem retirados todos os judeus das igrejas. O bispo Miller desautorizou Krause. Então, o que eu vou ler agora é para assustar um pouquinho. Se você, em algum momento, teve uma visão aproximada, né, dessa separação, essa sua visão religiosa se aproximava dessa divisão de Novo e Antigo Testamento, de separação, o Antigo não vale mais, o Novo é o que vale, o Antigo só tem valor histórico. Se de alguma forma você foi influenciado por essa visão, prazer, você foi influenciado
pela visão nazista de mundo religioso. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente o que Hitler pretendia e o que esse senhor, Alfred Rosenberg, depois eu vou fazer mais uma citação sobre ele, desejavam de fato para a Alemanha. Né? Muitos canais dizem que Hitler era católico, outros dizem que Hitler era protestante, mas eu te digo, e não se deixe enganar, Hitler não era cristão. Ok? O Jesus nazista, o Jesus era nórdico. Acredite no que eu estou dizendo, se quiser, claro, mas preste atenção no que eu vou dizer agora, no que eu vou ler aqui. Paganismo como a religião no período de Hitler. Diversos autores escreveram sobre a influência pagã sobre o nazismo. Defendiam que seria a raça ariana descendente do povo da Atlântida, e o povo judeu seria a causa de sua destruição. Por intermédio dos órgãos de informação oficial, para se opor definitivamente a católicos e protestantes, há a substituição do deus monoteísta por deuses vikings. Como é descrito no livro Nazismo, um assalto à civilização. É apresentado que no dia 30 de julho de 1933, mais de 100 mil nazistas tinham se reunido em Eisenach para declarar querer tornar a origem germânica a realidade divina, restaurando Odin, Baldur e Freya e outros deuses teotônicos nos altares das igrejas alemãs. O Wotan deveria estar no lugar do Deus e Siegfried no lugar de Cristo. Nesses rituais, o Deus Pai e o seu Cristo eram substituídos por esse antigo panteão. O movimento da fé germânica tinha como profeta Jacob Wilhelm Hauer, professor de teologia em Tübingen, que pregava a fé ariana para os alemães. No livro Deutsche Gottschau, Hauer defendia que a história da Alemanha era mais do que uma mera sequência de fatos, havendo na sua base uma divindade que encarnava o espírito da raça ariana. Então, o que eu quero apresentar para vocês, o que eu quero trazer como informação para vocês, depois vocês leiam todo o material e tirem suas próprias conclusões e comentem, né, deixem o seu parecer no comentário, por favor, eu quero ver o comentário de vocês, eu quero ver a participação de vocês nesse assunto. Se em algum momento você ouviu um discurso desse tipo, se em algum momento você ouviu um discurso do tipo o Hitler não era tão mal assim, ele agiu erradamente, mas as intenções dele eram boas, cuidado. Se você já ouviu isso em algum canal no YouTube, se você já ouviu isso em algum altar, eu já ouvi. Se você já ouviu isso em algum lugar, tome cuidado, se afaste desses lugares. Para você que seja cristão, seja messiânico, seja nazareno, se identifique como judeu ou não, independente da sua fé, independente da sua religião. Se você tem o Deus da Bíblia como Deus, se você carrega a Bíblia como artigo de fé na sua vida, então tome cuidado. Tome cuidado com essas informações que estão sendo ventiladas. Isso são informações ventiladas. Fake news. Na verdade, fake old, porque isso aí não tem nada de news. Tem nada de novo nisso aí. Tem nada de notícia quente nisso aí. Isso é mais antigo que correr para frente.
É, eu quero trazer para você apenas um incentivo para que você medite, para que você questione mais, para que você pondere mais sobre as coisas que você lê, que você escuta, que você adquire para sua vida, que você adiciona à sua coleção de crenças ou mesmo de dúvidas, né, que fazem a gente se movimentar. Tome muito cuidado. A conclusão, o... não sou eu que vou dar. Não sou eu que vou dizer você está certo ou você está errado em agir dessa forma, em crer nessas coisas. Se você, com as informações que eu trouxe hoje, se sente bem, se você acha que o panteão pagão germânico, ariano, transmite valores de uma divindade confiável, uma divindade absoluta, uma divindade justa, amém. Vai firme. Mas se você fecha com o Deus de Israel, se você fecha com os valores de uma divindade absoluta como apresentados nas escrituras sagradas, chamada Bíblia, então eu quero te fazer um convite a, a ponderar sobre o que eu apresentei aqui hoje, a se questionar sobre essas informações, a estudar, sim, por conta própria, essas informações e estabelecer o seu conjunto de crenças a respeito deste assunto, a respeito do assunto da, da causa sionista e do movimento, do temeroso movimento sionista, que você use esse material que eu apresentei aqui como base de estudo, para a partir daí tecer o que você acredita e o que você não acredita. E use esse material quando lhe for apresentado alguma informação contrária. Eu sou a favor do movimento sionista, eu declaradamente a favor. Mas se chegar a você alguma informação contrária ao movimento sionista, porque eles são isso, porque eles são aquilo, leve em consideração quais são os valores que você tem de divindade, de justiça, de moral na sua vida. E me diga, ou melhor, diga para essa pessoa que está trazendo essa informação o que conta mais para você. O que pesa mais para você? Uma informação de uma conspiração? Ou fatos da história? Informações valiosas da história? Que batem de frente, que vão de encontro com os valores descritos nas escrituras sagradas. Mantenha a sua fé firme. Alimente a sua fé com as escrituras, com a Torá principalmente, e com os verdadeiros valores. Vou trazer mais uma informaçãozinha rápida e concluímos. Então, gente, ainda trazendo uma informaçãozinha rápida para vocês.
Quem gosta de estudar e quem está cansado de ser enganado pela religião, enganado pelos dogmas, enganado pelas doutrinas de homens que foram adicionadas às crenças das Escrituras, quem está cansado da interpretação que é ensinada pela religião, né, sobre o que o texto bíblico quer dizer de fato, eu queria trazer uma indicação de um livro para vocês lerem. Paulo, Novas Perspectivas. N.T. Wright, ele é considerado o maior especialista da atualidade em Novo Testamento. Se você quer compreender o que um rabino do primeiro século, chamado Shaul, que aderiu, que era fariseu, permaneceu fariseu e aderiu à fé no Messias, o que ele realmente estava dizendo, o que realmente ele estava declarando nos seus escritos, faça um favor para a sua fé, faça um favor para você mesmo, faça um favor para a sua congregação, para a sua família, adquira esse livro. Ou se você não tem condições de adquirir, vá atrás dessa informação. Pesquise Paulo Novas Perspectivas, pesquise novas perspectivas sobre Paulo e você vai chegar a bastante informação do que está sendo trazido, né, sobre esse título, sobre esse assunto. Isso é para quem deseja estar livre, se ver livre dos engodos da religião, dos engodos das doutrinas de homens, tão perniciosas, seja de um lado, seja do outro lado. Amém? Agradeço terem permanecido comigo até aqui. Até a próxima. Deixem o seu likezinho aí embaixo. Comentem, por favor, comentem. Eu quero ver o que vocês acharam desse material que eu trouxe hoje. Quero ter bastante mensagem para responder, quero ter bastante mensagem para ler. E quero que vocês participem, que vocês tragam dúvidas a respeito do que foi apresentado. Se vocês têm alguma informação que vocês não compreendem, se vocês têm algum assunto ligado a esse material, ligado a esse assunto, e que vocês desejam compreender, que desejam que eu comente aqui, por favor, tragam, comentem, e em breve estarei fazendo algum vídeo dentro do possível para tentar ajudar vocês. Sobre o material sobre Paulo, em breve eu farei alguns vídeos tratando sobre o assunto. Então, conto com a participação de vocês, aguardem. Até breve. Shalom, shalom. Até lá.